Segunda-feira, 11 de janeiro de 2016. Internautas que acessam a TV Estância, estamos hoje estreando o programa Bate-Papo na Estância. A cada semana, um convidado, alguém que tem algo a nos dizer. Vamos conhecer a pessoa e também as experiências da vida da pessoa. E nos novos estúdios da TV Estância, que também hoje estamos inaugurando com esse programa Bate-Papo na Estância. Fiquem conosco, com certeza irão aproveitar esse nosso novo programa na TV Estância. E hoje, nessa primeira edição do programa Bate-Papo na Estância, contamos com a presença da senhora Suzete Melo. Tudo bem, dona Suzete? Tudo bem. Bom dia, Padre Gilberto. Bom dia, internautas. E estou aqui para o que o senhor for me perguntar. E agradeço a preferência de começar esse programa. A senhora foi escolhida para estrear o programa, a primeira convidada. Como que a senhora está se sentindo? Eu estou me sentindo muito feliz, né? E diante disso daí eu fiz uma recapitulação da minha vida na igreja. A dona Suzete, muito conhecida aqui em Piraju. A senhora sempre morou em Piraju, dona Suzete? Eu nasci em Piraju, me criei aqui. Depois fiz um concurso quando eu tinha 18 anos, daí fui trabalhar na Secretaria da Fazenda em Botucatu. Fiquei lá 1 ano e meio, aí casei, voltei para Piraju e aqui estou até hoje, até Deus me chamar. Que bom, mas antes de falar então da profissão, do casamento, dos filhos, vamos começar pela infância da senhora. Conta um pouquinho quem foi o pai, quem foi a mãe, quantos irmãos, como que era a família do Suzete? O meu pai era muito humilde, foi criado na roça, ele era alfaiate e também exercia a profissão de músico. Ele tocava nas bandas, nas orquestras da época, né? Então, meus pais não eram pessoas de frequentar a igreja. A minha mãe rezava terço todo dia, desde que eu me lembro dela até morrer, ela rezava o terço. Mas ela achava que ela não tinha saúde para ficar no meio de gente, sabe? Ela era meio hipocondríaca. E como que chamava o pai da senhora? Meu pai chamava Lázaro Coser Vieira. E a minha mãe, Catarina Delamo Vieira. E também eles eram aqui de Piraju? Meu pai e minha mãe nasceram aqui. Da parte do meu pai, a minha avó materna também nasceu aqui em Piraju. E eu fui filha única. Filha única? É. Que legal, dona Suzete. É. E a senhora lembra alguma coisa do tempo da escola, assim? Qual escola que a senhora estudou? Tem alguma lembrança? Lembro, nossa, como não. Eu estudei no Externato Paulista, era uma escola particular que a dona Balbina tinha, ali na praça, onde agora é a empresa do Ramos lá. Era CDI ali antigamente. Ali fiz meus 4 anos primário e preparatório que a gente tinha que fazer para entrar no ginásio. Daí fui para o Inho Braga, fiz até a 4ª série e fiz a escola normal, né? Me formei professora. Mas só que eu nunca exerci. Nunca exerceu? Não, peguei a carreira errada. Que bom, dona Suzete. E a senhora gostava de estudar? Tinha uma matéria que gostava mais? Eu gostava de francês, de matemática. E a senhora lembra alguma coisa do francês ainda hoje, assim? Je suis, il est. Somos vocês. Olha só. Olha só, inteirados, tá vendo? Dona Suzete aí gosta da língua francesa, que é uma belíssima língua. Meus avós maternos eram espanhóis, então eu leio texto em espanhol assim, eu entendo. Eu não sei falar, mas eu entendo. Até italiano, alguma coisa assim, eu consigo traduzir, porque da parte do meu pai, o meu avô paterno era italiano. Então, meu pai falava algumas palavras assim, né? Então, é muito fácil essas línguas, né? Neolatinas. São de origem latina, de fato, tem uma semelhança aí com o português. Dona Suzete, então a senhora não exerceu magistério, nunca lecionou? Não, é uma história até cômica, sabe?
eu fiz inscrição para ser substituta e fui dar aula lá na Vila Tibiriçá, um dia. Padre Gilberto. No outro dia meu pai teve que me levar no médico e deu uma desinteria. Ficou nervosa. De nervo, eu falei, nunca mais eu vou dar aula, porque tinha criança maior do que eu. E naquele tempo era primeiro, segundo e terceiro ano, tudo uma classe só. E eu gostava de prática de ensino na escola. Eu dava aula prática, às vezes eu tirava 10, mas só que eu não me dei eu não gostei. Aí tratei de fazer concurso, fiz um concurso para a Caixa Estadual. Aí, logo depois da Caixa Estadual, fiz um para a Secretaria da Fazenda, que foi aonde eu fui nomeada logo depois, passei bem, e fui trabalhar lá em Botucatu, como eu falei, na Delegacia da Fazenda. Aí vim para Piraju, trabalhei no posto fiscal uns 20 anos, daí fiz concurso para a coletoria, trabalhei mais 10 anos na coletoria. Eu sei que ao todo o meu tempo de serviço deu 31 anos e pouco. E já faz 27 que eu sou aposentado. 27 já que está aposentado? Já estou para aposentar de novo, né? Dona Suzete, desculpa a pergunta, a senhora nasceu em que ano? Eu nasci em 1937, tenho 78 anos. 78 anos. É. Nasceu em 37, então a senhora foi adolescente ali pelos anos 50. Ah, os anos dourados. O que a senhora lembra disso? Eu lembro, como meu pai tocava nas orquestras, então a minha mãe ia, para não ficar sozinha em casa, ele me levar. Naquele tempo as mães acompanhavam as filhas, né? E então a gente dançava, gostava, né? Depois arrumei namorado, aí dançava com o namorado só, né? Que foi o meu marido. Sei. E a sua orquestra era municipal? Como que era essa orquestra? Não, era por conta deles também. Tinha um grupo de músicos, né? Inclusive o pai da Josiane era cantor, o Bibi que chamava. Certo. Ele era cantor. O pai da Ivanise Pinterich tocava, o pai da Djan Padilha tocava, o marido da dona Isaura Malabode. Eu lembro de todo esse pessoal, viu? Certo. Já morreu todo mundo, acho. E a senhora aprendeu também a tocar algum instrumento? Não tenho dom nenhum para tocar. Nada. Meu pai comprou um violão uma vez. Queria me ensinar, mas ficou lá, ele que tocava. Agora, dona Suzete, o tempo foi passando, então a senhora trabalhava também, como a senhora já relatou, e então conheceu o futuro esposo, como que foi Não, isso? o esposo eu conheci quando eu estava no pré-normal. Pré-normal. E ele também estava no pré-normal. Certo. Aí a gente namorou 5 anos e pouco. Certo. Quando eu fui para Botucatu, a gente já namorava, daí a gente ficou noivo, né? Ele ia de vez em quando lá me visitar, mas só que aquele tempo não era que nem hoje, né? E qual que foi o nome dele? Já é falecido? Meu marido né? faleceu faz 7 anos, era o Washington Luiz de Almeida Melo. Ele trabalhava no que, dona Suzete? Ele trabalhava, quando a gente casou, ele era contador na prefeitura de Fartura. Depois ele conseguiu vir para Piraju, trabalhou numa firma do Dr. Alberto Vieira Carvalho, que era uma fábrica de tubos. Ele trabalhava na parte da escrita, né? Ele se formou em contabilidade. Trabalhou na Vox, na Pirvel, que chamava. Aí agora nem lembro mais das empresas. E ele faleceu há 7 anos, então? Há 7 anos ele faleceu de leucemia, né? E vocês tiveram quantos filhos, dona Suzete? Nós tivemos 5 filhos, né? A Maria Cristina, o Washington Luiz, que é um filho meu que faleceu de acidente, a Maria Helena, a Maria Márcia e o Marco Antônio. Então são 4 vivos. 4 vivos. E a senhora tem quantos netos já, dona Suzete? Netos, eu tenho 13 netos. 13? A neta mais nova tem 18 anos e a mais velha 35. Que bacana. Já tem bisneto? Já tem bisneto também? E tem uma bisneta de 12 anos e um bisnetinho, irmãozinho dela, com 2 anos. São 2 então, que bacana. É. E o casamento foi celebrado em qual igreja, dona Suzete? Eu me casei aqui na paróquia São Sebastião, o padre Luiz Menezes que celebrou o casamento da gente.
E os meus filhos, todos foram batizados aqui na São Sebastião, menos o Washington, que foi batizado na paróquia lá em Fartura. E a senhora sempre morou aqui em Piraju, nunca morou fora? Sempre morei aqui em Piraju, e sempre abaixo do rio, do jardim, sempre morei por baixo da praça, não sei morar sem ver o rio. Que bacana, de fato é um rio muito belíssimo que temos aqui em Piraju, né? É verdade. A natureza privilegiou, de fato, Piraju. Eu fui criada no primeiro quarteirão ali da Carlos de Campos, e para cima do iate, era a primeira quadra ali que meu avô morava ali, tinha uma casa do lado, que era a nossa casa. Então eu cresci ali naquele pedaço. Desses tempos antigos aí, anos 50, 60, 70, o que a senhora recorda assim, de Piraju? Alguma coisa interessante que a senhora lembra assim? Vamos falar das festas de igreja? Então, vamos deixar isso vamos deixar para o segundo bloco, José, tem a questão da fé. Eu lembro quando começou a calçamento em Piraju, era o doutor Luiz Ferreira, que era o prefeito. Quando os pracinhas vieram da guerra, eu sei que teve movimentação lá na Praça de Coronel, mas eu lá de casa que a gente ouviu, era menina. O que a senhora ouvia? O que a senhora ouvia? Eu via os rojões, né? Festa, né? Sim. E em 45 eu tinha 7 anos. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, 45. Foi 45. Sim. Eu tinha 7 anos. O que mais que eu lembro, assim? Eu lembro lá onde um departamento da prefeitura, lá na Brasilinha, lá era posto de puericultura. O posto de saúde era ali atrás da igreja, onde é a delegacia. Nem me sei mais, quanta coisa. Certo. São lembranças interessantes, né? A senhora de fato já tem uma grande experiência de vida, 78 anos. Tem também um arquivo aí cognitivo sobre muitas coisas. O arquivo aqui é só a gente agilizar ele funciona. Dá para perceber, a senhora é muito lúcida, né? Graças a Deus. O medo maior das pessoas hoje acho que é ter Alzheimer, viu? Acho que eu tenho mais medo de ter Alzheimer do que ter uma doença mais grave, viu? E a senhora com 78 anos, lúcida assim, qual que é o segredo? O que a senhora faz? O segredo? Faz uns 9 anos que eu entro na internet, aprendi sozinha, né? Internet. Eu jogava na internet para ativar a minha cabeça, mas depois eu achei que eu perdia muito tempo ali, sendo que eu podia dedicar aquele tempo para fazer uma leitura de coisa de Deus, para ler a Bíblia, para rezar. Então, fiz intenção de não entrar mais. E até agora, faz mais de anos. Que não joga mais? Não jogo mais. E a senhora tem uma página no Facebook também, né? Tenho minha página no Facebook. E eu sei que eu gosto de palavras cruzadas também, né? Certo. Eu gostava muito de bordar ponto cruz, que aquilo lá também a gente fica assim, né? Contando os pontinhos. Mas depois que o meu marido faleceu, eu perdi o incentivo, porque o meu marido era muito incentivador do meu bordado. Sim. E quando eu fazia muito pano de prato, barrado de pano de prato, né? E aí eu ia escolher um risco, eu falava para ele, o que você acha desse aqui? Não, faz esse aqui é mais colorido. Quando eu terminava, eu mostrava para ele elogiava. Ele sempre foi assim, um marido que deu atenção para a família. Eu ia na cabeleireira, chegava, ele já olhava, nossa, ficou bom seu cabelo, hoje não ficou. Ele era o primeiro, sabe, a falar. Então, não sei se eu conto uma história. Fique à vontade. Do casaco vermelho. Sim, vamos lá então. Eu fui numa loja aí e tinha um casaco vermelho. Quando eu olhei, eu falei para a dona da loja, meu Deus, esse casaco é igual ao casaco de quando eu comecei a namorar o Washington. Do mesmo estilo. Experimentei, gostei, eu falei, eu vou levar ele. Eu tenho certeza que a primeira coisa que ele vai lembrar é do casaco de quando a gente começou a namorar. Ela falou, será? Fazia 40 e tantos anos que a gente já tinha casado.
Levei o casaco, quando eu abri o pacote lá, nossa, parece aquele casaquinho de quando você era adolescente. Que bacana. Então, outra qualidade também dele era correr a cama de cada filho na hora de dormir. Apesar de todos os contratempos que a gente teve na vida, ele sempre foi muito atencioso mesmo com a família. Mas a gente sofreu junto, carregou as pedras junto. E nunca a gente pensou em separar. Isso é muito importante, né? Às vezes eu ia embora do serviço assim, meio desanimada, mas Deus dava força para a gente, né? Ficar. Sempre a gente tem aquela confiança em Deus e Ele tem um momento certo de agir na vida da gente, né? Ele joga as coisas, a gente na hora não entende, mas passa o tempo, aí a gente vai ver o que Ele queria com aquilo, né? Que bom! Estão vendo, internautas, nosso programa Bate-Papo na Estância, hoje, estreando o programa Dona Suzete Mello. Ela que tem esse bate-papo tão interessante, com certeza está sendo proveitoso para todos nós. Faremos agora a pausa, assistiremos a uma música e daqui a pouquinho voltaremos aí com a segunda parte do programa Bate-Papo na Estância, hoje recebendo a Dona Suzete Mello. Fique aí, já voltamos. Meu caminho é cada manhã, não procure saber onde vou. Meu destino não é de ninguém, eu não deixo os meus passos no chão. Se você não me entende, não vê. Se não me vê, não me entende. Não procure saber onde estou, se o meu jeito te surpreende, se o meu corpo virasse sol, minha mente virasse sol. Mas só chove, 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 chove.
sol, minha mente daria sol, mas só chove, 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 chove. Uou, chove, chove. Uou, chove, chove. Uou, chove, chove. Internautas que estão acompanhando a TV Estância, programa Bate-Papo na Estância. Hoje, segunda-feira, 11 de janeiro. Estamos estreando esse programa e também os novos estúdios da TV Estância. Nossa convidada, Dona Suzete Melo. Na primeira parte já conhecemos um pouco da história, da vida da Dona Suzete. E agora, Dona Suzete, iremos falar mais especificamente sobre a fé. A senhora é uma pessoa de muita fé, atuante na nossa comunidade, na nossa paróquia. Dona Suzete, vamos começar então lá da infância novamente. A primeira Eucaristia, a senhora lembra alguma coisa daquele dia? Quem foi o padre? A primeira Eucaristia foi com o padre Luiz Menezes Bueno mesmo, né? E no momento agora eu não lembro, mas eu lembro até o canto que cantou na hora da comunhão, da primeira comunhão. Um dia eu estava cantando lá em casa. Canta um pedacinho, a senhora lembra? Eis que está Jesus no altar, feito pão dos anjos, do céu vem para sustentar os filhos amados. Parabéns. Em que ano que foi a primeira comunhão, Dona Suzete? A senhora lembra? Em que ano que foi? Eu fiz a primeira comunhão dia 31 de outubro de 1949. 1949, dia 31 de outubro. Anos. Eu ia fazer 12 anos. E quem foi a catequista, o catequista? Eu acho que foi, eu não me lembro bem, tinha a Antônia do Carmo Vieira, que ela já faleceu. Eu não lembro bem quem foi a catequista, viu? O catecismo era lá dentro da paróquia. Então eu dividia nos bancos assim, as turminhas, né? Tudo ao mesmo tempo, né? Era assim. Que bacana. E a senhora tem alguma fotografia desse dia ou não tem? Eu tenho a foto da minha só, que a gente ia no fotógrafo tirar, depois, né? Aquele vestido comprido, branco, todo a minha tia que fez, e coroinha assim, e o véuzinho. Era muito interessante, viu? E a respeito desse sacerdote, a senhora lembra alguma coisa interessante dele? Assim? O padre Luiz é que reformou a igreja inteira, né? Ele fez a reforma. E nessa época da reforma eu lembro que a entrada ficou ali onde tem a Nossa Senhora de Lourdes, né? Ali que fizeram a entrada e fechou para lá. E era pequeno o espaço ali. Mas na primeira comunhão já foi na igreja grande. Que bacana. É. E naquele tempo assim já tinha asfalto nas ruas ou não? Era terra ainda? Como que era, a senhora lembra? Eu acho que estava começando o paralelepípedo, né? Ah, sim, exatamente. Do Dr. Luiz Ferreira, que eu falei. E a igreja São Sebastião já era nesse mesmo local que é hoje? É, nesse mesmo local. Eu só conhecia a igreja ali, né? Porque ela começou lá embaixo, perto, lá na Brasilinha, né? Segundo a história, lá embaixo, mas que eu me lembro era só ali. E depois a senhora deu prosseguimento, a catequese, fez também a crisma? Não, eu entrei, no meu tempo a gente era crismado bebê, né? Ah, sim, a senhora foi crismada. Eu tenho uma foto que na Semana da Criança lá, eu pus no Facebook, aquela foto lá foi do dia da minha crisma. Ah, que bacana. Minha tia falava, olha, esse vestidinho eu fiz para você ser crismada. E sabe quem foi o bispo?
Não sei, né? Certo. Eu acho que eu tinha 1 ano e meio. Sei. Então eu nem sabia de nada, né? Naquele tempo não tinha preparação, né? Certo. E, Que legal. E a fé, então, sempre foi uma luz, com certeza, na vida da senhora, não é verdade? Dona Suzete? quando eu casei, eu não ia muito na igreja, não, sabe? E depois, à medida que as crianças foram crescendo, a gente mandava eles na catequese e depois eu ia na missa. Então eles cobravam da gente. A senhora manda a gente na missa, mas não vai. Aí a gente começou a ir. Aí já o padre Antônio Posato, aí eu comecei a frequentar a igreja, daí fui convidada a participar da Associação de São José, que é Obra das Vocações. Eu era secretária do movimento e tenho a fita guardada até hoje lá em casa. E depois dessa época do padre Antônio Posato, em 1973, vieram as missões redentoristas. Nas missões, eu me dediquei de corpo e alma. Eu trabalhei, a Mafalda, a Dinha, né? Trabalhamos levantamento das famílias. Depois, o Andor de Nossa Senhora visitava as casas, 30 dias visitando as casas com o Andor. A gente era, essa parte coordenada pela irmã xaveriana, Ana Chilete. Ela já faleceu, acho que faz 1 ano e pouco, 2 anos. E aí as pessoas que não eram casadas, aí tinha um grupo para preparar quem não era casado, quem não era batizado. E até eu tenho lá em casa uma estampa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que os 5 padres que trabalharam deram autógrafo para mim. E quem são esses 5 padres? Um eu sei que é João Carvalho, ele está vivo, mora aqui por lado de Campos de Mota, por aqui. Certo. E aí padre Albertinho, não era Albertinho, aí não me lembro agora o nome, eu lembro ainda do padre João Carvalho. E aí, terminando as missões, eu fiz todo o levantamento, datilografando tudo, fazia lá no meu serviço. E quantos casamentos, quantas casas foram feitas, as rezas, tudo, um levantamento mesmo. Enquanto estava encerrando a missão, eu estava terminando de datilografar lá no meu serviço. Eu tinha chave lá no posto fiscal, onde era a padaria ali do Robertinho Barum. Era ali que era a nossa repartição. E eu terminando para entregar para os padres até a hora de terminar. Quer dizer, eu nem vi o encerramento. E também quem ajudou muito nessa parte foi o Wilson Beleza também, ele colaborou também. A gente fez alguma coisa lá na Vox, que ele trabalhava lá. Mas foi muito gratificante esse trabalho, viu? Que legal. 73, quantos anos, né? Isso. Acho que Piraju está precisando também, sei lá. É isso aí. Dona Suzete, e hoje também a senhora é bem atuante na comunidade. Para aqueles que não sabem, fala um pouquinho do trabalho da senhora hoje na Hoje, eu estou coordenando a pastoral da liturgia na parte dos leitores. Trabalhei 2 anos com o padre Valeriano. Aí o padre Gilberto veio, não me mandou embora, né? Então, estou aqui até hoje. E aí, como estava muito difícil para a gente trabalhar sozinha, aí formamos uma comissão litúrgica. Então, a Zilda Garrote, a Ângela Ferreira, a Helena José e eu. Então, o pessoal às vezes pode estranhar, de todo dia tem alguém avisando que é dia de leitura na missa. Mas a gente tem que fazer isso, porque às vezes a pessoa esquece. Então dividimos, segunda-feira uma que avisa, quarta-feira outra, quinta outra, sexta outra. Sábado e domingo sempre eu que tomo conta. E tá, da melhor maneira possível, a gente está desenvolvendo o trabalho, acho que melhorou bastante com essa comissão.
Porque sempre, elas que são mais novas vão mais à missa do que eu. Então sempre tem uma na missa para ver como é que está funcionando. Ok. Parabéns pelo trabalho da senhora e das demais companheiras na pastoral da liturgia. E dona Suzete? Eu já trabalhei na pastoral da liturgia com o padre Roberto. Também com o padre Roberto. Trabalhei na liturgia, trabalhei no dízimo, o dízimo lá na Vila São José. Eu que implantei os grupos, dividi os grupos dos dizimistas, grupo de evangelização também lá na Vila São José. Trabalhamos na construção da capela da Vila São José. Nossa, aquilo era dia e noite a gente preocupada com aquele trabalho, né? E não tinha a arrecadação do dízimo ainda na época, então era barraquinha, era rifa, coisa que as pessoas doavam, foi muito bom mesmo. Eu lembro a capela lá foi inaugurada dia 1º de setembro de 1990. Tá vendo? Só a dona Suzete tem uma grande memória, sabe as datas, recorda tudo direitinho. Dona Suzete, em relação aos filhos, com certeza também a senhora e o esposo transmitiram a fé. Tem algum fato marcante aí nessa caminhada com os filhos da igreja? Todos participaram, menos o que faleceu, mas todos os outros 4 participaram já das coisas, pastoral do dízimo, renovação, encontro de casais, todos participaram. Agora só estão meio afastados, só eu e a Cristina que estamos segurando as pontas com Deus. E a senhora me dizia também na questão dos anjos, como que foi isso dos anjos? Os anjos, quando tinha as procissões, as 2 meninas mais velhas, elas saíam vestidas de anjinho, né? Ai, elas adoravam. Eu tenho foto lá em casa delas, né? Ia muito anjo na procissão de tempo, né? E tinha, falando nas festas de antigamente, como meu pai tocava na banda, a gente ia, já no tempo que eu era criança, a gente ia na barraquinha. Só que aquele tempo não era bingo, era leilão de assados. Quanto me dão por esse frango? Era assim. E tinha tudo pendurado assim em volta da barraquinha, aquela cestinha colorida para atrair as crianças, né? Aí já na época das minhas filhas, já era binguinho, mas elas iam também. Então na época do Cônigo Oswaldo Violante, ele incentivava muito a banda, né? E aí a banda acompanhava a procissão. Ele chegou a convidar a banda para entrar na igreja lá atrás, e na hora da consagração a banda tocava o hino nacional. Era muito emocionante isso, sabe? E foi muito bom mesmo. Que bom. E dona Suzete, também tem uma história que a senhora falava conosco, do sino, o que foi que aconteceu? O sino. Então, daí, depois dessa fase, a gente teve muitos problemas. E eu fui deixando de ir à missa, eu e meu marido, questão de saúde dele, questão financeira da gente, não podia pagar empregada, e a gente chegava sábado, domingo, trabalhava que nem não sei o quê. Se bem que as meninas de semana faziam até almoço para mim, né? Mas aí ficamos uns 7 anos, acho que ia em missa de 7º dia só. Aí mudamos um quarteirão para baixo da igreja ali na Rua 13, e logo no 2º dia que a gente estava lá, a gente ouviu bater o sino, né? E aquele sino tocou, e eu falei, olha, o sino repicava, tinha o repique, então ele, vem. Eu falei pro Oscar assim, olha, tá chamando a gente. No outro dia nós fomos na igreja e ele participou até morrer e eu estou até hoje. Essa foi a chamada de Deus. Agora, Jesus também passa na vida da gente, né, padre? Eu só percebi isso depois de ter passado tantas coisas. Foi uma tia minha lá em São Paulo, teve câncer, e ela era solteira, eu era a sobrinha predileta. Eu já tinha aposentado, eu ia para São Paulo, ia e voltava ela para fazer fisioterapia, quimioterapia, radioterapia e químio.
E até que aí ela se internou no hospital, aí ela já não tinha mais vida, esperança. Me levem para Piraju, que eu quero morrer lá na minha terra. Aí providenciamos, a ambulância foi buscar, tudo morreu aqui. Essa é a primeira vez que Jesus passou na minha vida, mas eu não percebi, não tinha esse conhecimento. Depois a minha mãe caiu, quebrou o fêmur, meu pai caiu, quebrou o fêmur, meu pai não andou mais, cuidamos quase 5 anos dele, a minha mãe voltou a andar. Aí, nesse período, depois meu pai já tinha falecido, aí perdi o meu filho de acidente. Graças a Deus que a gente estava numa época, fase espiritual muito boa aquela época. Então aceitamos mesmo, né? E depois a minha mãe, 2 meses depois da morte do meu filho, a minha mãe ficou muito abalada, porque ele cresceu em frente da casa da avó, né? Ela tinha 87 anos já. Aí deu um derrame assim na perna, ela paralisou mesmo. Aí tivemos que cuidar dela na cama, eu, meu marido, meu pai também, meu marido cuidou do meu pai também. Dava banho, fazia barba, punha na cadeira para levar no banheiro, o intestino ficava preso, ele fazia funcionar, limpava. Foi uma luta mesmo, Jesus lá passando e a gente não sabendo, né? Depois, aí foi o meu genro lá em Sorocaba, que sofreu um acidente em 2014, ficou 6 meses praticamente imobilizado na cama. Aí eu fui lá para ajudar a cuidar, que a Márcia tinha que trabalhar. E foi lá que eu li alguma coisa numa revista católica, que Jesus passa pela vida e a gente não percebe. Aí comecei a recapitular tudo isso que eu falei. Eu falei, pois é, se não fosse ele, nós não tínhamos tido força mesmo para isso, né? E depois veio a doença do meu marido também, né, nesse interim. A leucemia, foi 4 meses de viagem para Rubião direto. Amanhecia com febre, a médica falava, amanheceu com febre, liga e traz. Aí já ligava para o meu filho no fórum, já pegava o carro. Aí 20 viagens fizemos a Rubião. Aí, aproveitando nessas viagens de Rubião, enquanto ele fazia quimioterapia, não, ele foi junto, nós fomos em Botucatu visitar a catedral, porque quando eu trabalhei lá, eu morava do lado da catedral. E aí fomos lá visitar a catedral. Interessante que eu notei, o piso da catedral é aquele nosso, igual o nosso, né? Difere um pouquinho na cor. Aí fomos lá visitar a catedral, aquelas ruas, era tudo, as ruas novas, nomes novos nas ruas, tudo de gente que trabalhava na época que eu morava lá. Delegado de ensino, delegado de polícia. Que bom, dona Suzete, internautas, vocês viram que valeu a pena de fato o nosso bate-papo com a dona Suzete Mello. Quem quiser também acessar a página do Facebook da dona Suzete, Suzete Mello, com 2 T's, né? 2 T's, S-U-Z-E, 2 T. Suzete Mello. Dona Suzete, foi muito boa a participação da senhora, estreando aqui conosco o programa Bate-Papo na Estância. E a última pergunta, a senhora tem tanta experiência de vida, tantos acontecimentos que a senhora relatou aqui. Para a senhora, dona Suzete, o que é a vida? A vida é um dom maior que Deus nos deu. É difícil viver. O tempo vai nos ensinando. Deus vai nos moldando como um barro na mão do oleiro. Cabe a nós aceitarmos essas mudanças. Na vida, temos que amar muito o nosso próximo, começando pela nossa família, e pedir a Deus que nos faça instrumento da sua paz. E para finalizar, eu copiei um negócio que eu achei muito interessante e eu vou ler. Tenho aprendido com Deus.
que o tempo é para nos ensinar a esperar, que as lutas vêm para nos moldar, que o silêncio de Deus também é resposta, que a perda é livramento, que só se crê quem tem fé, que só tem vitória quem não desiste de lutar. A nossa vida é uma escola, onde Deus é o professor, um amigo e um pai. Parabéns, dona Suzete, foi muito boa de fato a participação da senhora, estreando aqui conosco o programa Bate-Papo na Estância. Que Deus continue abençoando a senhora se sentiu bem aqui no programa? Muito à vontade, graças a Deus. A gente fica preocupada, mas como a gente está dentro do assunto que a gente vai falar, está tudo certo. Que bom! Internautas, assim então realizamos essa primeira edição do programa Bate-Papo na Estância, também nos novos estúdios da TV Estância. Com a graça de Deus, na semana que vem teremos mais uma edição e uma outra pessoa convidada. Deus abençoe, dona Suzete, amém. Abençoe a você, internauta. Fiquem na paz de Deus e até o próximo programa.